A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 6, onde nós vamos trabalhar sobre mais um tema muito interessante a ser abordado em sala de aula. Hoje nós vamos trabalhar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. E eu espero que o Senhor Jesus ministre ao teu coração também. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o teu likezinho aí, teu joinha, teu comentário, aproveita e coloca aí de onde você está assistindo essa aula. Isso é importante, eu fico feliz quando vocês colocam a cidade de onde vocês estão assistindo a gente. Muito obrigado pelo teu carinho, você que já faz isso. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulados, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra tudo isso aqui no canal, no link na descrição desse vídeo, no link no comentário, onde você pode navegar, ficar à vontade e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo em preparar a tua aula, em ter argumentos a mais para poder dinamizar as tuas ministrações, você pode ter acesso ao meu material se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBT, onde você tem acesso aos recursos que eu apresento aqui para vocês, onde você tem acesso aos versículos a mais, aos textos a mais que a gente sempre utiliza para poder te dar uma visão aberta sobre o tema da lição. A nossa assinatura ela é trimestral. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como o nosso workshop de pregação, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, o nosso treinamento discipular dinâmico, o PDF da minha aula, o slide que eu utilizo também. Gente, isso vai te ajudar muito na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Fica à vontade para analisar a nossa proposta. Que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, para a glória de Deus. Nós chegamos na lição de número 6 desse terceiro trimestre da CPAD em 2022. E o tema da aula de hoje é muito legal também. Vamos trabalhar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Eu espero que Deus te dê sabedoria, que a gente possa te ajudar a ter alguns argumentos a mais para ministrar na tua aula. Para iniciar bem, você precisa iniciar pelo que a lição está trazendo para a gente. Primeiro é o texto áureo. Leia o texto áureo, que está baseado em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Faz isso aí, tá bom? Também apresente a verdade prática. É necessário você fazer a leitura da verdade prática com os teus alunos, além do que faça leitura também bíblica em classe, que se localiza em Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 24. Deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Segundo o pastor Jamiel Lopes, em seu texto Psicologia Pastoral, ele apresenta de forma sábia que nós estamos vivendo em um tempo de diversas mudanças na sociedade. E essas mudanças trazem impactos assim muito grandes na vida das pessoas, produzindo algumas facetas, algumas questões que nós precisamos entender a partir do aspecto da vida. A primeira delas é que você enxerga o impacto dessa mudança na saúde e na qualidade de vida de cada pessoa, de cada indivíduo. Em segundo lugar, você também vai perceber as mudanças nas relações sociais. Então, toma isso como nota em sala de aula. Terceiro, você vai ver a mudança e o impacto também sendo envolvido e abraçando a economia. Em quarto lugar, você vai ver esse impacto da sociedade também sendo envolvido e abraçando a tecnologia, que traz também diversas compreensões sobre a nossa maneira de pensar. Também você vai perceber esse impacto envolvendo até mesmo a política. Então, nós estamos vivendo em um tempo de mudanças e transformações. E nós precisamos ter a mente aberta para compreender sobre isso e tentar encaixar e compreender o que a palavra de Deus fala sobre isso e encaixá-la para que nós possamos viver nessa sociedade presente, testemunhando de Cristo. E em decorrência dessas mudanças, especialmente agora na pós-modernidade, nós podemos perceber que até a cultura sofre diversas mudanças. E nas últimas décadas, essas mudanças têm
sido utilizadas como ataques, ferramentas do próprio inimigo das nossas almas contra a igreja de Deus, contra a família, contra a nossa linha de pensamento cristã. O inimigo tem utilizado essas ferramentas e aproveitado essas mudanças para poder se levantar contra aquilo que nós acreditamos. Especialmente, nós encontramos hoje diversos ataques que são utilizados como ferramentas do inimigo em nosso tempo. Ele utiliza a mídia para poder contra-atacar contra a igreja de Deus. A internet, a escola, a política e atualmente está utilizando também as ideologias para poder causar grandes prejuízos na vida das pessoas, na sociedade em si, e especialmente na vida cristã. E é necessário que, como cristãos, estejamos de olhos abertos. Daí a necessidade dessa lição. Pois nós percebemos que esses ataques do inimigo na pós-modernidade são ataques até mesmo contra a nossa espiritualidade. Você vai perceber que a espiritualidade das pessoas está sendo substituída pelo relativismo. Isso é uma realidade no nosso tempo. E o relativismo é o quê? É uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais. E nessas verdades universais, nós vamos encontrar valores pautados na família, valores pautados na nossa crença em Deus, valores pautados exatamente na verdade que é a palavra de Deus. Isso é questionado. E o relativismo, ele procura atacar, por exemplo, o relativismo, ele procura atacar a moral. Ele procura atacar agora a religiosidade, ele procura atacar a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus. O relativismo procura apresentar falsas verdades, mentiras, para poder substituir a verdade da palavra de Deus, aquilo que nós cremos. Pois nós acreditamos na Bíblia, na palavra de Deus, em Jesus Cristo. E há um detalhe que nós precisamos perceber. O relativismo ele vai defender que não existe uma verdade, mas cada religião aponta a sua verdade. Cada ser humano tem uma verdade, um pensamento, e aquilo que ele segue é o que vale para aquele momento. Nós acreditamos especialmente na palavra de Deus, na Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus e o único caminho que leva o ser humano ao céu se chama Jesus Cristo de Nazaré. Isso está escrito lá em João capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho, isso é singular. Ele é a verdade, isso é singular. Ele é a vida que nos conduz para Deus. Ele é a única verdade. E a partir desses aspectos da realidade do nosso tempo, pensando na lição, nós vamos trabalhar juntos hoje em sala de aula e eu espero te ajudar. Se eu estou contribuindo com você, ô gente boa, coloca aí no comentário de onde você está assistindo a gente, por favor, e vamos avançar agora para o nosso primeiro ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Família, projeto de Deus. Eu gosto de apresentar uma base bíblica. Você pode pegar um versículo que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24 e ler com os teus alunos antes de entrar no primeiro subtópico. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: uma instituição divina. Segundo o pastor José Gonçalves, que sabiamente escreveu essa lição, e eu fico muito feliz por ela, ele destaca que o próprio Jesus defende a família como instituição divina. Isso está registrado em Mateus capítulo 19, versículo 6. Então leia esse versículo com os teus alunos. A partir da perspectiva do pastor Jamiel Lopes, ele traz uma abordagem bem interessante, que ele destaca também que a família ela é uma instituição divina. Então nós pentecostais, nós que acreditamos em Jesus, que damos glória a Deus e dizemos aleluia, que adoramos a Jesus e acreditamos nos dons espirituais, também acreditamos que a família ela é uma instituição divina. E essa instituição divina está sendo atacada no nosso tempo pelo relativismo. Nós acreditamos que a família foi a primeira instituição estabelecida por Deus. Deus criou o ser humano do pó da terra e soprou no ser humano fôlego de vida. Você vai encontrar na Escritura, especialmente em Gênesis capítulo 2, versículo 7, base para isso. A criação do homem, do ser humano, especialmente da família, foi estabelecida no sexto dia. Conforme a Escritura também, nós vamos perceber que no sétimo dia Deus descansou, e em Gênesis capítulo 1, versículo 31, está escrito que tudo que Deus fez é bom. Então nós entendemos, à luz da Escritura, que a família que foi criada por Deus, foi estabelecida por Deus, é boa.
é agradável aos olhos de Deus. Então, essa primeira instituição foi estabelecida pelo Deus vivo. Essa é a base bíblica que você precisa levar para a sala de aula. E a Bíblia destaca que o casamento foi estabelecido por Deus também. Quando você estuda a respeito do casamento, você vai perceber que a Bíblia ensina que o casamento é uma aliança entre o homem e a mulher, que é estabelecida diante de Deus como uma união indissolúvel, uma união permanente. Essa união foi estabelecida pelo Senhor debaixo da sua graça e da sua misericórdia. À luz da Escritura, nós vamos entender que a união ela é estabelecida conforme a vontade de Deus, e aí tem a bênção. Essa união também é uma união civil, que é instituída entre as pessoas, entre o homem e a mulher, que assumem o compromisso agora publicamente de serem fiéis, de serem fiéis na saúde, na doença, na felicidade, na adversidade. Esse aqui são os princípios do casamento. Então nós vamos perceber à luz da Bíblia, à luz também da compreensão da sociedade, do efeito civil, que o casamento tem esse objetivo. Também nós vamos aprender outros propósitos que o casamento assume, que a família assume. Primeiro é a comunhão. Você pode tomar como nota isso. O primeiro propósito que você vai encontrar aqui também é a comunhão. O segundo é a fraternidade, essa amizade que é compartilhada entre o casal. Terceiro, o compartilhar também dos sonhos. O casal passa a viver sonhos juntos. Quarto, a fidelidade passa a ser mútua aqui também. Isso em família. E a reciprocidade também é compartilhada entre ambos. Então, no plano original de Deus, o casamento foi estabelecido por Deus, conforme a Bíblia, tem um objetivo. O casamento é parte da vontade de Deus. Esse casamento tem também esse casamento une o homem com a mulher e ele só pode ser separado até que a morte os separe. Então, à luz da Escritura, nós entendemos isso. Nós já deixamos claro a respeito de temas como divórcio em aulas passadas. Esse não é o tema da aula de hoje, é só ter um entendimento de linhas gerais sobre a questão da criação do casamento em família. Já avançando, vamos avançar agora para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto: a célula máter da sociedade. Quem é ela? É a família, estabelecida então no casamento, que foi criado por Deus. Conforme o pastor José Gonçalves, ele destaca que a família é a primeira base da sociedade. Isso tem base lá em Gênesis 2:24. Então, a partir da leitura de Gênesis 2:24, você compreende que a família ela é a base da sociedade. A partir da perspectiva também do pastor Jamiel Lopes, a família ela sofreu uma grande transformação sobre o impacto da pós-modernidade. Na pós-modernidade, há diversas mudanças sobre a compreensão da família. O modelo nuclear, que é formado por pai, mãe e filhos, que é o modelo estabelecido pela Bíblia, na sociedade pós-moderna sofre então um impacto. E esse modelo não passa a ser mais um modelo vigente. Na sociedade pós-moderna, outros modelos vão surgindo de famílias. E esses outros modelos, que são modelos novos, também trazem uma compreensão sobre o núcleo familiar. Existem modelos que são formados, por exemplo, por pais e mães solteiras que criam seus filhos. Existem modelos que são formados por parentes, por exemplo, um primo e uma prima que vivem juntos, um tio e uma sobrinha, uma tia e um sobrinho, avós que criam os filhos. Esses são modelos que vão surgindo no nosso dia a dia, que também são modelos familiares. Na Constituição Federal de 1988, você descobre que a família, então, ela é a base de sustentação da sociedade. O artigo 226 destaca: a família é a base da sociedade, tem especial proteção, então, do Estado. Então, isso você vai perceber na própria Constituição Federal do Brasil. E na nossa compreensão pentecostal cristã, sem a família, a sociedade se desfaz. Nós entendemos que essa visão de desfazer a família é uma ferramenta, é uma artimanha, é um trabalho de Satanás
contra a base nuclear estabelecida por Deus. E é por isso que ele trabalha com ataques constantes, atacando a família, tentando desfazer os alicerces éticos, tentando estabelecer então outras visões falsas, mentirosas sobre a realidade espiritual, tentando também desestabelecer a moralidade da família, e isso é um perigo para o nosso tempo. É uma realidade em que nós estamos vivendo e precisamos estar alerta, porque o intento de Satanás é destruir a família. Deus estabeleceu então a criação da família com o objetivo de proporcionar a felicidade para os seres humanos. Entra aqui essa visão de comunhão, koinonia, de estarem vivendo juntos em amor e fidelidade. A Bíblia destaca que a família é tão importante que o Salmo 128, o salmista, ele faz uma canção, uma poesia muito bela em revelar exatamente a essência da família. Se você puder e tiver tempo, faça a leitura do Salmo 128 com os teus alunos em sala de aula. No mundo pós-moderno, nós percebemos que a família ela passa a ser atacada constantemente para que a família então perca a centralidade. Isso faz parte dos ardis de Satanás, da ação do inimigo, tentando desestabelecer aquilo que Deus criou. E é necessário termos essa visão. O segundo ponto, já avançando, espero estar ajudando você. Se eu estou, deixa teu comentário aí. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. O segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: fundamentos da família cristã. Vamos afunilar isso agora. Leia um versículo bíblico que está então em Josué 24:15. É importante você ler esse texto com os teus alunos, tá? E deixa Deus te usar na escola bíblica. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o casamento monogâmico e heterossexual. É isso que nós compartilhamos como cristãos. É a nossa visão. É a compreensão de um casamento que é monogâmico, de um casamento que é heterossexual. Monogâmico, que ele é realizado entre um homem e uma mulher. Heterossexual, que é realizado entre um homem e uma mulher. A compreensão de heterossexual é que esse casamento ele é realizado entre um homem e uma mulher. E esse casamento é monogâmico porque é realizado somente entre um casal. Não há espaço aqui para poligamia, ter diversas esposas, somente uma, ou diversos maridos, somente um. Isso é estabelecido pela palavra de Deus. O pastor José Gonçalves então parte dessa compreensão, apontando que o casamento bíblico presente na palavra de Deus é realizado entre um homem e uma mulher. Ele é monogâmico e heterossexual. A partir da compreensão agora do pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta o seguinte: que a sociedade pós-moderna é uma sociedade secularizada. E a sociedade secularizada procura colocar de ponta cabeça aquilo que foi estabelecido por Deus e aquilo que nós compreendemos sobre família e casamento. E acaba distorcendo a verdadeira compreensão dessa base nuclear que foi estabelecida pelas Escrituras. Deus instituiu o casamento e ele estabeleceu princípios claros para todas as épocas, em todos os tempos. O primeiro princípio você pode tomar como nota, o casamento ele é heterossexual. Olha o que está escrito: por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Essa união ela é heterossexual e está fortemente estabelecida no propósito de Deus. Então você vai encontrar a base bíblica na palavra de Deus para demonstrar que o casamento é heterossexual. Segundo princípio, você pode tomar como nota, é que o casamento também é monogâmico. Vamos olhar para a Bíblia. O casamento é uma relação entre o homem e a mulher. Ele é um casamento que é trabalhado exatamente nessa união entre o casal. Aonde está escrito na palavra que ambos se tornarão uma só carne, sendo estabelecido exatamente o princípio da palavra de Deus, que o casamento é heterossexual e também é monogâmico. E esse casamento monogâmico, ele é estabelecido pela palavra de Deus para ser desfrutado em amor, alegria, em paz, em fidelidade também. A partir da ótica do Jamiel Lopes, cada integrante da família, tanto o pai, a mãe e os filhos, também tem uma responsabilidade conforme a palavra de Deus. Tem base bíblica, quer ver? Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 33, você vai perceber isso. Efésios também, capítulo 6, versículo 1 ao 4, tem base bíblica para poder te dar
uma compreensão sobre a definição, sobre o papel de cada ente querido da família. Satanás, ele procura de todas as maneiras e de todas as formas destruir esse sistema, destruir a família que foi estabelecida por Deus, atacando-a de forma ferrenha e feroz. Especialistas mostram que diante das mudanças sociais provocadas pela pós-modernidade, diversos ataques têm se levantado contra a família, e essa família tem sofrido diversas mudanças também. Vejamos então alguns elementos que têm contribuído como ferramenta de Satanás para o desmoronamento da família que foi estabelecida por Deus. Você pode tomar como nota. O primeiro elemento que Satanás utiliza é a influência da mídia. No nosso tempo, ele utiliza essa ferramenta também contra a família. Daí a necessidade de nós nos posicionarmos. Nós temos que utilizar a mídia para poder propagar o evangelho, as boas novas, aquilo que nós acreditamos e entendemos sobre a família. Nós não podemos nos calar. Entendemos que a mídia é apenas uma ferramenta, só que o inimigo utiliza ela para o mal. Daí a importância da Igreja de Cristo utilizá-la para o bem. Segundo, o inimigo das nossas almas também utiliza a inversão de valores. No nosso tempo, a inversão de valores está se tornando uma realidade. Aí a necessidade de nós nos levantarmos com a igreja cristã, povo de Deus, em apresentar os nossos valores que são pautados na palavra de Deus. O mundo está vivendo em uma sociedade que é líquida, conforme Zygmunt Bauman, mas nós precisamos nos levantar agora com princípios que são pautados pela palavra de Deus, os valores estabelecidos pela Escritura. Terceiro, também o inimigo ele está tomando como base o relativismo das coisas, o relativismo da linha de pensamento, da religiosidade, da verdade. E é aqui que precisamos nos levantar com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Então se levante, seja um servo de Deus. Aponte o que a Bíblia diz e creia no que Deus pode fazer. Nós precisamos ter isso de forma consciente, de forma clara, para que as pessoas creiam e acreditem em Jesus e haja uma transformação real na sua linha de pensar. E há pelo menos 3 aspectos que nós podemos considerar para a sustentação do nosso lar, para a sustentação familiar. Primeiro, o desempenho dos papéis. O homem ele é o cabeça, conforme a Escritura. A Bíblia aponta isso. Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 23. Segundo, a mulher ela é apresentada na Bíblia como o corpo, ou seja, que dá sustentação ao cabeça, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 33. Os filhos são fruto, então, desse casamento. Isso está presente em Salmos 28, versículo 3, Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Em segundo lugar, também você precisa levar em consideração que é necessário ter essa compreensão sobre o gerenciamento familiar, e ter essa visão de gerenciamento entre ambos os cônjuges dessa família. Há necessidade também, em terceiro lugar, de ter a compreensão espiritual da família, a compreensão espiritual do lar. A família ela é também algo espiritual estabelecido por Deus. Então essa espiritualidade familiar também é necessária para combatermos esses ardis e essas ciladas que o inimigo tem levantado no nosso tempo. Eu espero muito estar ajudando vocês. Se eu tô, deixa o like, tá? Me ajuda também. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o casamento indissolúvel e confessional. O pastor José Gonçalves destaca sabiamente que o casamento ele é indissolúvel. Isso quer dizer que o casamento foi feito para durar. Outro detalhe que você precisa compreender é que o inimigo das nossas almas tem trabalhado contra o casamento, contra a família, para que esse casamento então seja dissolvido, acabe, termine. A Bíblia destaca que o casamento ele é um projeto de Deus, foi estabelecido por Deus, e ele se inicia com o homem e com a mulher, como está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. A expressão apegar-se à sua esposa, no hebraico vem da palavra dambak, traz essa ideia aqui de apegar-se, grudar-se, esconder-se, de abraçar aqui, de viver juntos, trazendo essa ideia de colar, aderir, de viver para durar.
É esse sentido que a palavra de Deus traz na compreensão sobre o casamento, do homem se apegar agora com a sua mulher. Falando então de uma leal devoção que agora é vivida entre ambos. A Bíblia apresenta 3 termos que são usados para demonstrar a questão do casamento ser indissolúvel. Que termos são esses? Primeiro, Deus diz: apegar-se à sua mulher, como está escrito em Gênesis capítulo 2, 24, parte B. Então, esse termo, apegar-se-á, já dá o sentido de grudar-se, de colar, de viver junto. O segundo é, Jesus disse, Deus ajuntou, lá no Novo Testamento. Isso está em Mateus capítulo 19, versículo 6. O que Deus ajuntou, o homem não separa. Então, esse aqui é o termo que o próprio Jesus utiliza para o casamento. E terceiro, o Paulão da Bíblia, ele diz o seguinte: porque a mulher, enquanto viver, está ligada ao seu marido pela lei. Isso está escrito em Romanos, capítulo 7, versículo 12. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar 3 termos. O primeiro é o que Deus diz, apegar-se-á. O segundo é o que Jesus disse, o que Deus ajuntou. E o terceiro é o que Paulo diz, enquanto viver, ambos vão estar, então, apegados pela lei. Está claro em toda a Escritura que o casamento foi feito, então, para durar. Mas se você pegar alguns versículos, você vai perceber que até o profeta Malaquias, sendo usado por Deus como boca de Deus, ele diz que Deus detesta o divórcio. Isso está escrito em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Também você vai perceber isso lá em Malaquias 2,15. É importante você ler aí o 15 e 16 do capítulo 2 do profeta. No Novo Testamento, Jesus apresentou e se posicionou expressamente contra o divórcio, como está escrito lá em Mateus capítulo 19, versículo 6. Na perspectiva paulina, essa perspectiva de Paulo segue também o mesmo padrão. O casamento foi feito para durar. Você vai ver isso em Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10, 11 e 39, e aí nós vamos perceber que o casamento ele é feito para durar, e a única coisa que separa o casamento é a morte, como está escrito lá em Marcos, capítulo 10, versículos 7 ao 9. Então, na Bíblia, você tem base para entender que o casamento foi feito para durar. Eu espero estar te ajudando até aqui. E é claro que Deus em Cristo vai te usar na escola bíblica dominical. Se você puder, tira uma foto, me marca no Instagram assistindo a aula, que Deus te abençoe, tá? Vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: a sutileza da nova configuração familiar. Vamos entender isso com muita sabedoria para compartilhar também aos nossos alunos. Leia o texto bíblico que está agora no Salmo 127, versículos 3 ao 5, e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: casamento entre pessoas do mesmo sexo. O pastor José Gonçalves, ele apresenta que em 2011, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a união homoafetiva como também um núcleo familiar como qualquer outro. Em 2021, o casamento entre pessoas do mesmo sexo passou também a ser reconhecido em diversos países, cerca de 30. E em 2021, o Chile, aqui, vizinho do Brasil, passou também a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele é conhecido como casamento homoafetivo ou casamento igualitário, que é o casamento realizado entre pessoas do mesmo sexo ou gênero. É necessário nós termos essa compreensão também para apresentar em sala de aula e também ter a sabedoria ao passar esses argumentos. A Bíblia ela não vai trabalhar, por exemplo, as questões jurídicas a respeito do casamento. Mas a Bíblia, ela apresenta algumas questões que são contrárias à vontade de Deus. E aí nós podemos levantar esse questionamento. O que a Bíblia fala a respeito do homossexualismo? A Bíblia destaca que o relacionamento homossexual é pecado. Então a Bíblia ela vai apresentar isso como contrário à vontade de Deus. Vejamos o que a Bíblia diz. Tem diversas passagens que relatam isso. Isso está em Romanos, capítulo 1, versículos 26 ao 27. Você pode anotar e utilizar esse texto em sala de aula.
Levítico capítulo 18, versículo 22, também fala sobre essa relação homossexual como pecado. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, também me dá base em dizer que é pecado. E a Bíblia também destaca isso de uma forma muito ferrenha, em demonstrar que essa ação desagrada a Deus. A Bíblia também traz a saída, que todos aqueles que entram por essa porta, por esse caminho, devem se arrepender. Ou seja, aqueles que praticam relações homossexuais devem se arrepender e ter um encontro com Jesus e seguir a sua vida, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10 e 11. Mas é importante nós levantarmos aqui em sala de aula que Cristo ama a todos. Cristo, em seu amor generoso, gracioso, morreu no Calvário por todos os homens, por todos os seres humanos. Então nós observamos exatamente que a prática em si é vista como pecado, mas o ser humano é amado por Deus. A pessoa pode ser sim restaurada em Cristo e ter uma nova vida com Jesus a partir do arrependimento. A nossa visão bíblica é demonstrar que nós combatemos o pecado e não a pessoa. A pessoa é amada em Deus e deve ser, sim, considerada e restaurada à vontade de Cristo. É isso que nós entendemos a partir da leitura bíblica. Vamos avançar um pouco mais na aula de hoje. O segundo subtópico destaca sobre a sexualidade não binária. Vamos entender o que é isso aqui. O pastor José Gonçalves, ele aponta sobre a sexualidade não binária. E ele descreve na lição que a sexualidade não binária é aquela que é realizada por uma pessoa que se envolve tanto com homem como mulher. Mas é importante nós entendermos que essa sexualidade não binária ou sexualidade que não possui uma identidade em si é uma sexualidade que é envolvida e também está sendo propagada hoje, especialmente pelas mídias sociais, pelos meios de comunicação, para descrever que a pessoa tem a liberdade de ter relações sexuais com quem desejar, tanto com homem como mulher, pessoas do mesmo sexo ou não. E pessoas que assumem a sexualidade não binária são pessoas que procuram apresentar a sua identidade da seguinte maneira, entre as quais eu quero apontar aqui para você. Também é conhecida como anagênero, que é a ausência de gênero. A pessoa, o indivíduo em si, não se declara nem homem nem mulher. Então, há a ausência de gênero aqui. Segundo, ela é conhecida também, e a pessoa que pratica a mesma também se declara como neutrós, que traz esse sentido de identidade de gênero neutra. Alguns se apresentam como binegênero, que é a identidade de gênero dupla. A pessoa pode se relacionar com homem ou com mulher. Ou existem aqueles que se declaram como panegênero, que é aquele que defende uma identidade de gênero infinita. Então você percebe aqui essas diferenças e também a necessidade de compreendermos sobre esse tema, esse assunto que está presente hoje na pós-modernidade. A Bíblia destaca que o correto, que o necessário é se identificar a partir do gênero. E é importante você entender que esse gênero é estabelecido por Deus em seu correspondente biológico. Então a Escritura demonstra isso. A Bíblia ensina que o correto é se identificar a partir do gênero, em seu correspondente biológico. É isso que a Bíblia apresenta para a gente. Homens e mulheres, pela Bíblia, pelo padrão bíblico, têm diferenças. E diferenças físicas, visíveis. E têm o mesmo valor diante de Deus. Essas diferenças foram feitas por Deus para que, de modo saudável, esses seres humanos possam, então, ter a sua relação dentro do casamento, o homem como a mulher. E, atualmente, a sociedade pós-moderna procura destruir essa identidade de gênero. Esse ataque contra a família parte daqui também, especialmente da orientação sexual. E na compreensão da sociedade, a definição do sexo ela é estabelecida pelos cromossomos. Então a pessoa sente necessidade, ela pode ter relações sexuais com quem bem desejar. Não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia ensina. A sociedade também define o gênero
sendo estabelecido a partir da cultura em que a pessoa está envolvida, a partir do meio em que a pessoa está envolvida. Então, ela combate esse gênero, apresentando outra categoria em descrever que a pessoa pode ser o que ela desejar ser. E a orientação sexual, ela passa a ser agora combatida, especialmente nos dias em que nós estamos vivendo. Daí a necessidade de, como cristãos, apresentarmos o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz e defendemos os valores cristãos. A sociedade procura trabalhar contra a palavra de Deus, contra a família que foi estabelecida por Deus, mas nós que somos cristãos, acreditamos no que a Bíblia diz e defendemos esses valores. Já avançando, se a aula está edificando você, deixa o teu comentário aí. Quarto ponto trata então sobre os princípios bíblicos para uma família sólida. Leia o texto bíblico que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E apresente agora o primeiro subtópico que destaca então o seguinte assunto: o papel dos pais. O pastor José Gonçalves, ele aborda agora nesse primeiro subtópico do quarto ponto que os pais exercem, então, um grande papel, um papel fundamental na educação e na orientação sexual dos seus filhos, a partir da orientação bíblica da palavra de Deus. Os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos, a ensiná-los a partir do que a Bíblia diz, a partir da orientação sexual, a partir da compreensão sobre a palavra de Deus, sobre o equilíbrio emocional e familiar também. Isso é responsabilidade dos pais. Daí a necessidade de compartilharmos isso em nossas igrejas, em nossas comunidades de fé. É por isso que a igreja é tão atacada por defender esses princípios aqui também. O Jamiel Lopes, ele traz a seguinte compreensão. Ele comenta que a base sólida de um lar está estabelecida e construída nos valores morais compartilhados em família. Então, aquilo que você, pai ou mãe, compartilha com os teus filhos, faz então parte dessa compreensão da base moral que o teu filho, que a tua filha vai compartilhar daqui por diante. Os valores cristãos que a palavra de Deus ensina são compartilhados a partir dessa compreensão bíblica, a partir desse hábito saudável, da verdade de Deus, daquilo que foi estabelecido por Deus e orientado por Deus e defendido pela Escritura. Esses valores são tão antigos quanto o próprio ser humano, são tão antigos quanto a palavra de Deus, porque foi estabelecido pelo próprio Deus. É por isso que nós precisamos levantar algumas questões. Observe como ajudar os seus filhos na orientação sexual conforme a palavra de Deus. Primeiro, discuta problemas morais com a finalidade de aumentar gradativamente a consciência moral dos teus filhos em casa. Esses problemas precisam ser discutidos num bate-papo com você e os teus, para que eles possam crescer e estabelecer também a sua própria consciência moral, com base na palavra de Deus. Segundo, pratique o aperfeiçoamento no teu lar da justiça, da verdade de Deus, apresentando o sentido do que a palavra diz, especialmente guiando os teus filhos em uma orientação sexual, para que eles possam crescer conforme o que a Bíblia diz. Leiam juntos a palavra de Deus, converse sobre histórias bíblicas, oriente os teus filhos sobre ensinos morais e espirituais, para que eles então possam pegar esses exemplos e aplicar em seu coração, conforme a orientação da palavra, tanto para a família como para o seu casamento futuro em Cristo. Converse também com os teus filhos a respeito do seu desenvolvimento espiritual, a respeito do seu desenvolvimento pessoal, sobre a sua compreensão de mundo, sobre o que a sociedade está fazendo, mas o que a Bíblia diz. Isso faz parte também do nosso papel. Para fechar a aula, o último subtópico, que é o segundo do quarto ponto, trata então sobre o papel da igreja. O pastor José Gonçalves destaca que uma família sadia, que tem a compreensão da palavra de Deus e orienta os seus filhos sexualmente falando, é uma família que tem uma base espiritual, é uma família que tem uma base bíblica, é uma família que traz um sentido e uma contribuição também para a sociedade. E por isso entender que a igreja, que a religião são necessárias para a construção de valores morais, de valores familiares, de valores sobre o lar, a família, o respeito, o cuidado. É necessário para a compreensão e o amadurecimento da criança. O papel da igreja exerce aqui um grande crescimento
mas esse papel é estabelecido a partir da criação dos pais, que guiam seus filhos a partir da infância, a serem guiados pela palavra de Deus. Gente, eu espero ter contribuído contigo hoje em sala de aula, em Cristo Jesus. E se eu te ajudei, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, o nosso endereço está aí, tá? Faça como muitas pessoas estão fazendo. Muito obrigado também pelo teu carinho. Olha, se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele ou para ela. Por gentileza, deixa o like aí também, o teu comentário, porque me ajuda também em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Se você desejar também o nosso material e ser um dos nossos assinantes, você tem acesso a esses recursos e esses argumentos que eu apresentei para você. Tudo prontinho para poder te ajudar no link na descrição desse vídeo e um comentário abaixo, se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. E se você está afastado de Cristo, Jesus te ama, tem um plano especial para você. Você pode aceitar Cristo. Se você quiser fazer isso agora, você pode colocar no comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, interceder por sua vida e eu espero que o Senhor te abençoe. Várias pessoas estão aceitando a Jesus através desse trabalho e esse é o nosso objetivo aqui, para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor José Gonçalves. Vale a pena você ter esse material em mãos, ele é da editora CPAD. Você encontra no site, gente. Vai lá, compra o seu. Vale a pena você fazer o pedido desse material. Quero indicar também o texto Eduque Seus Filhos, Nisso há Esperança, da Clarice Ebert. Esse material é sensacional e vale a pena você ter esse texto em mãos para a educação de filhos em Cristo. Outro texto que eu quero indicar para você, o significado do casamento, ele é da editora Vida Nova, vale a pena você ter esse material em mãos também. Outro texto que eu quero indicar para você também, Família da Aliança, Edificando Lares. Esse material é sensacional para você que quer conhecer a respeito um pouco mais da família. Quero indicar para você também esse texto, Deus, Casamento e Família, da editora Vida Nova. Vale a pena você ter esse material para ter uma compreensão bíblica sobre o casamento e família. E também o texto Psicologia Pastoral, do pastor Jamiel Lopes, que tomei como base para a construção da aula de hoje em Cristo. Eu te aguardo por aqui na lição de número 7, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a sutileza da relativização da Bíblia. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.